Muito bom dia, queridos. Graça e paz. Prazer estar com vocês novamente reunidos neste domingo pela manhã, juntos para adorar ao nosso Deus, juntos para aprender cada vez mais da palavra do Senhor. Vamos orar para nós iniciarmos esse dia na presença de Deus, colocarmos as nossas vidas diante de Deus, as nossas mentes diante de Deus para o estudo da sua palavra. Senhor bendito, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Deus, pelo cuidado do Senhor, Deus, pela paciência do Senhor com as nossas vidas, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos amparado em tudo aquilo que precisamos, Pai. Queremos neste momento também, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos também, ó Deus, pedir ao Senhor que esteja limpando as nossas vidas, Pai, a fim de que possamos viver para a Tua honra e glória. Perdoa os nossos pecados. Abençoa também, ó Deus, a vida daqueles que estão enfermos, daqueles irmãos que têm familiares que estão com o coronavírus, os irmãos que estão sob suspeita do coronavírus. Queremos pedir por essas vidas, ó Deus, para que o Senhor as abençoe, para que o Senhor traga cura e restauração sobre essas vidas. Queremos te louvar pela vida daqueles, ó Deus, que já foram libertos desse mal, desta doença, Pai. Louvado seja o teu nome, porque em meio a tudo isso, nós podemos ver a tua boa mão derramando cura sobre o teu povo, cuidando daqueles, ó Deus, que são teus filhos também. Abençoa o teu povo, Pai. Nós te louvamos nesta manhã e te pedimos. Esteja forjando em nós um caráter aprovado, forjando em nós, ó Deus, o caráter de Cristo. Que nós cresçamos cada vez mais para chegarmos à medida e à estatura do Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos, então, para a nossa breve meditação nesse domingo de manhã. Eu quero partilhar da palavra do Senhor, lendo inicialmente Provérbios, capítulo 20, apenas o versículo 5, Provérbios 20, 5, que diz assim: Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Mais uma vez, os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Até aqui. Queridos, se você pensar muito bem, você vai ver comigo que o homem em si, ele alcançou coisas verdadeiramente grandiosas. Nós vemos que o homem, ele consegue tirar da cartola da ciência algo que é extraordinário para os nossos olhos. Ele consegue decifrar os mistérios do universo. O insondável universo para o homem está sendo desvendado através de toda a ciência. Ele tem conquistado o espaço, levado cada vez mais pessoas ao espaço. Nesse mesmo momento, há uma estação espacial rodando ao redor do nosso planeta, onde eles vão aprendendo as coisas no espaço, fazendo experiências no espaço, em como determinadas situações reagem ao meio espacial, onde não há gravidade, e como funciona o corpo humano, plantas, animais e assim por diante. Então nós vemos que essas coisas são grandiosíssimas para o homem, aonde ele vai mergulhando na vastidão do universo, não é? E ele também, da mesma forma, consegue descer da vastidão do universo, ele consegue descer diretamente para o microcosmo, avaliando ali os micro-organismos, como por exemplo dessa doença, desse vírus, imperceptível aos olhos, mas não aos olhos dos cientistas, que tudo enxergam de forma microscópica, graças à sabedoria, à inteligência que possuem, criando equipamentos e buscando para a nossa vida cura, buscando agora cura. Fiquei muito feliz em saber que uma das vacinas
que está mais adiantada para ser utilizada é a vacina produzida, que está sendo pesquisada aqui no Brasil para ser produzida. Graças a Deus por isso, irmãos. E nós temos que orar para que Deus continue a dar sabedoria, para que Deus continue a dar inteligência ao homem, para que ele consiga desvendar esses mistérios. Mas é interessante também que nós, por exemplo, aqui, através do versículo que nós lemos em Provérbios 20, entendemos que o coração do homem é um coração muitas vezes obscuro, na grande maioria das vezes insondável. E é por isso que o texto, o versículo aqui de Provérbios nos diz que os propósitos do coração do homem são águas profundas. São difíceis de se reconhecer. Às vezes cientistas maravilhosos têm pecados terríveis escondidos. Grandes homens aos quais muitas vezes nós dizemos que não há nenhum problema, não há nenhum mal, não há nada que se possa dizer de alguns homens e mulheres. Quando as suas vidas são expostas e investigadas, nós encontramos crimes terríveis. É assim que acontece com os vários crimes, dos assassinos em série, com vários crimes dos pedófilos, normalmente, que são pessoas próximas, às quais nenhum de nós colocaríamos alguma dúvida sobre o caráter daquela pessoa. O coração do homem são águas profundas. Mas então, o escritor de Provérbios, Salomão, nos chama a atenção para que nós busquemos a sabedoria para a nossa vida, para realmente esquadrinharmos o nosso coração, porque na grande maioria das vezes, amados, o nosso coração é enganoso, não é? Salomão vai dizer assim, que o coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Quem tem discernimento faz com que tudo aquilo que está escondido venha à tona para ser curado, para ser tratado, para ser transformado. E não há um outro caminho de transformação, não há um outro caminho de redenção, a não ser o caminho de Cristo, a não ser a pessoa do próprio Cristo nas nossas vidas. Nós temos muita inteligência e isso foi dado por Deus. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele os faz dotados de inteligência, totalmente diferente de todo o resto da criação. Nós somos feitos por Deus para a sua glória. E é por isso que a palavra diz que Deus, depois de ter feito o homem, viu que as coisas eram boas, tudo aquilo que Ele havia criado. Mas quando Ele criou o homem, Ele disse que era tudo muito bom. E isso é interessante de entender. Nós somos dotados de tamanha inteligência, mas muitas vezes a nossa inteligência serve para o mal, serve para nos levar para longe de Deus, serve para esconder os nossos pecados. Quando nós olhamos tudo isso, vemos lá Santos Dumont inventando o avião, não é, para que os sonhos de Santos Dumont era para que as pessoas pudessem viajar, se locomover de um lugar para o outro, que pudesse ser conhecido o mundo através daquele avião. Mas diz a história que ele se entristeceu profundamente quando ele viu que os aviões estavam sendo usados na guerra para destruir vidas, para acabar com nações, por causa do egoísmo humano, por causa da maldade do coração humano. Então aqui nós entendemos que Deus está nos chamando nesta manhã a fazermos uma revisão de vida, amados, a fazermos um esquadrinhamento do nosso coração e a clamarmos para que Deus realmente esquadrinhe o nosso coração, a fim de que nós, ó Deus, verdadeiramente possamos ter de Deus a verdade revelada de quem realmente nós somos, dos caminhos errados que muitas vezes nós estejamos andando, de atos, palavras, pensamentos errados que nós talvez estejamos vivendo ou mantendo nos nossos corações. Que nós possamos pedir a Deus nessa manhã: Senhor, revela tudo aquilo que está escondido em mim. Revela. Paulo, quando
falando aos Coríntios, né, na sua primeira carta, ele diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Havia um lema, o lema dos gregos era: conhece-te a ti mesmo, né? Mas a nossa lei é que nós só podemos nos conhecer realmente a partir do momento que nós conhecermos a Deus, que nós buscarmos a Deus, porque é em Deus que nós encontramos o sentido da vida. É em Deus que nós entendemos para que é que nós fomos formados. É em Deus que nós compreendemos o quão miseráveis, pobres e nus nós estamos e precisamos de Deus, que é o único caminho para a salvação. A beleza de tudo isso é que quando nós mergulhamos nas profundezas da nossa própria alma, sozinhos, nós estamos perdidos. Mas a beleza está em mergulhar na profundeza das nossas almas, junto com o Espírito Santo, entregando a Ele cada área das nossas vidas, aonde Ele vai revelando as áreas que precisam ser mudadas, as áreas que precisam ser entregues e renovadas pelo poder do Espírito Santo em nós, pela presença real de Jesus Cristo em nós, e assim sermos transformados em novas criaturas, em novos homens, novas mulheres, agora revestidos pelo Espírito, agora cheios da graça de Deus, vivendo com sentido para a nossa vida realmente. Não uma vida perdida, mas uma vida que foi encontrada por Cristo, que estava perdida, mas pela misericórdia e graça do Senhor, a partir de agora, a partir desse encontro, é levada a uma vida nova, uma vida de alegria e paz, ainda aqui, enquanto Cristo não volta. Que nós nessa manhã possamos colocar no nosso coração e a nossa mente no Senhor, buscando sermos transformados dia após dia. Peça para que Deus transforme o seu coração. Peça para que Deus revele a você aquilo que está errado, aquilo que precisa ser mudado. Você sabe quem você é. Você se conhece realmente. Você sabe o que está escondido dentro das águas profundas da sua alma. Coloque diante de Deus, seja dor, tristeza, pecado, tudo isso, coloque diante de Deus nessa manhã e peça para que Deus te renove, em nome de Jesus. Vamos orar? Bendito Deus, nós glorificamos ao Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos leva à transformação. Pai, em nome de Jesus, esquadrinha as nossas vidas nesse momento, Deus, nessa manhã. Toca os corações, ó Deus. Traz à nossa mente, Senhor, aquilo que precisa ser mudado, transformado ou curado. Muitos ainda carregam mágoas, dores passadas, ó Deus, que precisam da cura do Senhor. Muitos, ó Deus, carregam pecados que ainda não foram abandonados, mas por causa da fraqueza da nossa vida, Senhor, não conseguimos abandonar. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Deus, ajuda cada irmão e irmã a se livrar do pecado que carrega, Senhor, do peso desse pecado. Retira esse fardo pesado, Deus, e dá-nos o Teu jugo que é leve e suave, Senhor. Abençoa o Teu povo nesta manhã, transforma o Teu povo, Pai, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amados, nós então encerramos, no domingo passado, a nossa revista que nós estávamos estudando, sobre inteligência moral, E a partir de hoje nós iremos começar uma nova revista de estudos falando a respeito da felicidade, da teologia da felicidade. Esse é o tema da nossa revista, que é essa aqui. Essa revista é que nós vamos estudar. Fique tranquilo que depois será repassada a revista para cada um de vocês que tem vindo à escola dominical, que sempre participam. Nós iremos fazer o pedido já essa semana e chegará
para que a gente possa distribuir para cada um de vocês, para que vocês possam estudar também em casa, possam acompanhar, não é, conforme nós vamos estudando aos domingos pela manhã. Teologia da Felicidade. Então hoje nós vamos começar essa nova revista que tem como objetivo de mostrar o caminho para a felicidade humana, utilizando a palavra de Deus como base para isso. Por quê, amados? Porque nós vivemos num mundo que busca intensamente a felicidade. Todas as pessoas, independente se são cristãs ou não, se tem a crença cristã ou não, todos nós estamos à procura da felicidade. Todos nós. Então hoje eu quero que você abra sua Bíblia aí para nós meditarmos no Salmo 16, apenas o versículo 11. Salmo 16, versículo 11, que é o texto da nossa lição de hoje, cujo o tema é: Deus é a fonte da felicidade. Deus é a fonte da felicidade. Certo? Então abra aí Salmo 16, versículo 1. Ok? Então diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Vamos ler mais uma vez? Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Salmo 16, 11. Certo? O desejo de ser feliz, a busca pela felicidade, ela é uma experiência humana universal. E essa busca pela felicidade, mas não é algo ruim em si. Ela é uma busca boa, porque todas as pessoas buscam a felicidade. E aí, aqui na revista, ele cita o cientista Blaise Pascal, que diz assim: todas as pessoas buscam a felicidade. Não há exceção para isso. Por mais diferentes que sejam os meios que usam, todos têm esse fim em vista. Todas as pessoas têm esse fim. Você deseja ser infeliz? Eu não desejo ser infeliz. Todos nós buscamos a felicidade. Porém, a questão chave, então, é onde encontrar a felicidade. Qual é a fonte da felicidade verdadeira? Qual é a fonte da felicidade para você? A fonte da felicidade, segundo as filosofias e religiões pagãs, né, são baseadas no panteísmo, né, onde Pan é tudo e Theos é Deus. Então Deus é tudo e tudo é Deus. Então aí nós temos diversas coisas que vão dizer que tudo é Deus. Então, se Deus está no universo, faz parte do universo. Alguns têm crenças, né, como alguns cumprimentos, né, o Deus que está em mim, saúdo o Deus que está em você, e assim por diante. Né? São coisas que nós vemos acontecendo todos os dias, numa busca de felicidade, numa busca de um relacionamento feliz. Não é? Então, esse tipo de crença defende, não é, que a fonte da felicidade humana, ela é o próprio homem. Por quê? Porque o homem é a mais elevada forma existencial de Deus. De uma certa forma, é isso mesmo, não é? Na questão do homem. Mas nós não podemos nos esquecer que a nossa forma foi corrompida pelo pecado. Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas não perfeitos, como Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Nós somos corrompidos pelo pecado. Imagem e semelhança de Deus, imagina a pintura, não é? Só que agora borrada, como se houvesse passado a mão sobre essa pintura fresca. Ainda dá para ver alguns traços, mas agora já não perfeitamente. O pecado é isso nas nossas vidas. O pecado, ele deforma a nossa vida
a nossa imagem e semelhança diante de Deus. Porque o homem se torna inimigo de Deus, se torna morto nos seus delitos e pecados, longe totalmente de Deus e incapaz de fazer algo espiritualmente bom para chegar-se a Deus. Não há nada que nos leve a Deus se Deus não nos buscar, se Deus não vier nos buscar. Então aqui, a proposta que nós temos então é a proposta bíblica que nós devemos seguir, que mostra que a felicidade humana, ela não reside na criatura, mas ela reside em Deus, que é o Criador. Deus é um Espírito infinito, Ele é eterno, Ele é imutável no seu ser, na sua sabedoria, no seu poder, na sua santidade e na sua justiça. E é esse Deus que nós devemos buscar, um Deus que é eternamente pleno em bondade e em verdade. Então, o objetivo aqui nosso, a partir de hoje, desse estudo, é entendermos a teologia bíblica da felicidade baseados na palavra. O primeiro ponto que ele vai trabalhar conosco é que Deus é todo o meu prazer. Deus é todo o meu prazer. Tem muitas maneiras de se buscar a felicidade. Uma delas é pelo prazer, não é? O prazer de todas as coisas, em todas as coisas, tá? Hedonismo, nós já falamos bastante sobre essa palavra, vem do grego hedoné, não é? Que significa prazer, a busca pelo prazer. É uma doutrina que considera que o prazer individual e imediato é o único bem possível, é a única coisa que é possível ao homem, tanto no princípio e fim, não é, da vida moral, não importa como. Então a felicidade humana, ela se resolve no prazer. E nós somos assim. Apesar de cristãos, nós somos assim. Nós nos realizamos na busca por aquilo que nós queremos obter, como uma forma de prazer. É comprando coisas, obtendo coisas. Às vezes o prazer está em reformar alguma coisa, o prazer está no prazer sexual, e nisso nós vemos que a humanidade faz esse tipo de coisa como um fim em si mesmo. Nós estamos cheios, amados, de pensamentos positivos, de mensagens positivistas, de que você será feliz quando você conquistar tudo aquilo que os outros não têm. Você será feliz quando você for melhor que os outros. Você será feliz quando você chegar a um padrão de excelência no trabalho. Você será feliz quando você chegar a um padrão de excelência moral. Mas tudo isso, na sua grande maioria das vezes, desassociado de Deus. Desassociado de Deus. A grande maioria dessas coisas leva o homem para uma busca sem fim de felicidade. Porque uma vez conquistado o objetivo, aquele objetivo se torna perdido e você precisa de um outro objetivo para que você continue a buscar essa felicidade. Uma vez alcançado, você vai precisar de outra coisa que vai gerar alegria e felicidade no seu coração. Sejam elas coisas materiais ou pessoas, usando pessoas ou de forma sexual ou de outras formas. É isso que o mundo coloca para as nossas vidas. Mas a alegria e o prazer verdadeiro está em Deus. Deus é todo o nosso prazer. A grande questão aqui é que o hedonismo, ele está baseado na natureza corrupta do homem, que é totalmente destrutiva. Ele não produz a felicidade, mas é a frustração. Não é? Salomão vai dizer isso quando ele escreve assim: tudo quanto desejaram os meus olhos, não neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. É interessante notar que parece que Salomão está escrevendo para o nosso tempo.
É por isso que a palavra é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela serve tanto para ontem como hoje e servirá sempre até que Cristo venha. Salomão estava dizendo, olha, eu fiz, a única recompensa que eu tinha era aproveitar de tudo que eu fiz, mas eu vi que isso não trazia alegria à minha alma, por isso que era correr atrás do vento. Será que isso tem sido o fundamento da sua vida? Correr atrás do vento, trabalhar tanto, fazer tantas coisas, querer ser maior em todas as coisas que você faz. Mas será que é isso que Deus requer de você? Será que é isso que Deus quer de cada um de nós? Porque quando nós corremos atrás dessas coisas, nós estamos fazendo simplesmente a nossa vontade e não a vontade de Deus. Será que quando nós buscamos o dinheiro sem fim, a lucratividade acima de tudo, acima da própria família que você vai perdendo ao longo dos anos, buscando dinheiro para a sua vida? Será que é isso que Deus deseja? Ou Deus quer ver você sendo uma pessoa abençoada com a sua família, vendo seus filhos crescerem, vendo seus netos brincarem, podendo ter saúde? Será que essa é a prosperidade que Deus deseja realmente para as nossas vidas? Ou isso é o padrão do mundo, o padrão hedonista do mundo para as nossas vidas? Será que Deus requer de você que você seja o maioral nos negócios? Será que é isso que Deus deseja? Ou será que esse é um desejo do seu coração? É isso que nós precisamos começar a observar. Salomão escreve isso de forma brilhante em Eclesiastes 2, 10 e 11, que é o que nós lemos. A Bíblia vai nos mostrar, a palavra de Deus vai nos mostrar um caminho oposto a tudo isso. Ela apresenta Deus como a fonte de prazer que todo ser humano precisa. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Foi o que nós lemos no Salmo 16, 11, que é o versículo base dessa lição. Então a presença significa literalmente face. Então é a própria pessoa de Deus. Lá em Êxodo 33, 14, Deus diz assim, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então, amados, nós concluímos que a base do prazer e da alegria do homem está no próprio Deus. E o salmista vai dizer para nós aqui, no versículo 11 do Salmo 16, que em Deus há plenitude de alegria. Há plenitude de alegria. Você busca felicidade? Você sente a necessidade de alegria? Claro que sim, amados, todos nós. Mas Deus é a resposta para a nossa vida. Deus é a resposta para a alegria nas nossas vidas. Isso é o que nós devemos fazer. É isso que nós devemos sempre buscar. Deus deve ser sempre a resposta e a alegria das nossas vidas. Por isso que Jesus diz, busquem primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas, tudo aquilo que você precisar, será acrescentado à sua vida. Então Deus é a fonte de todo prazer humano. Eu e você precisamos entender isso e precisamos começar a buscar mais a Deus do que as outras coisas. Precisamos fazer mais a vontade de Deus do que somente a nossa vontade. Precisamos tomar cuidado de para entender se eu estou fazendo a vontade de Deus ou estou buscando as coisas que o mundo tem dito para que eu busque. É óbvio, amados, que você se alegra quando você estuda, quando você termina o seu curso. Mas muitas vezes as pessoas estudam simplesmente para obter ganho. Elas nem sequer perguntam a Deus, será, Senhor, o Senhor quer que eu seja isso na minha vida? Que eu seja um médico, que eu seja um arquiteto, que eu seja um administrador? Porque você tem que entender que tudo aquilo ali é para glorificar a Deus, para abençoar a vida do seu próximo também. É sim para a manutenção
da sua vida, na questão financeira, né, nas conquistas também, de você ter sua casa, de você comer, óbvio. Mas muito além, está muito acima. Nosso sentido é glorificar a Deus, o sentido da nossa vida é glorificar a Deus. E fazendo isso nós temos alegria e felicidades verdadeiras. Tanto que o segundo ponto aqui da revista diz: encontrando a felicidade em Deus. Encontrando a felicidade em Deus. Então a primeira pergunta aqui do breve catecismo de Westminster, não é, o qual nós seguimos, diz assim: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal do homem. O Salmo 73, vou ver lá. Salmo 73, os versículos 25 e 26 dizem assim: a quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Quem tenho eu na terra senão a ti? O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. É isso que diz o Salmo 73. Nós precisamos buscar isso, entender isso e buscar isso firmemente na nossa caminhada de fé. Deus é a fonte de felicidade. Glorificar a Deus e aproveitar de Deus para sempre, é isso que a palavra nos diz. A palavra de Deus nos ensina isso, nos mostra isso e nos mostra como Deus é e como nós devemos fazer isso. Através da palavra de Deus, nós podemos entender que Deus é a base ou a fonte da felicidade para cada um de nós. E tem 3 razões para isso. Primeiro, entendendo que Deus é autoexistente. Deus não precisa de nada para existir. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. É o que nos diz Salmo 90, o versículo 2. Quem fez Deus? Deus não precisou ser feito, mas Deus sempre existiu. Ele é autoexistente. Ele tem em si mesmo a base da sua existência. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Yahvé, ou Jeová, ou Javé, não é? E significa Hayá, que quer dizer viver. Viver é aquele que existe, o eu sou. Não é? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo o mais. Atos 17, versículos 24 e 25. E o próprio Jesus Cristo vai dizer em João 5, 26, que o Pai tem vida em si mesmo. Então o homem é que foi criado. O homem não é um Deus, como diz os hedonistas. O homem foi criado. Deus é que não foi criado por ninguém, mas criou a tudo e a todos. E se ele é assim, ele jamais perecerá. E é por isso que nós podemos confiar nele como fonte da nossa alegria. Segunda coisa, não é? Encontrando a felicidade em Deus, porque Deus, ele é soberano. Salmo 115, versículo 3 diz assim: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Deus é a fonte da felicidade, porque ele faz aquilo que o agrada, e nenhum dos seus planos poderá ser frustrado. Jó 42:2 vai dizer assim, né?
Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E se nenhum dos seus planos pode ser frustrado, ele é o ser mais feliz que existe. Porque a frustração é o contrário da felicidade. Deus não é uma pessoa frustrada e de mau humor. Pelo contrário, ele é pleno. E é isso que Cristo mesmo vai nos garantir quando ele voltar, quando ele reinar plenamente. Uma vida sem tristeza, sem dor, sem choro, sem doença, sem mágoa. Uma vida plena, a felicidade plena, mas essa felicidade plena só ocorrerá quando Cristo reinar plenamente, quando ele voltar. Isso é uma vida verdadeiramente feliz, plenamente feliz. Mas até lá, até que Cristo volte, nós podemos experimentar da verdadeira felicidade se nós nos voltarmos para Deus e entendermos que Ele é a fonte da felicidade verdadeira. A soberania de Deus, ela é universal e absoluta. Deus é infinito no seu poder, na sua sabedoria, na santidade, no amor, e Ele controla e dirige todos os acontecimentos do universo. Todas as coisas não escapam aos olhos de Deus. As leis da natureza, o curso da história e a vida de cada pessoa estão sob o controle de Deus. O controle providencial de Deus. Ele cuida de tudo, ele sustenta a tudo. Então ele cuida da natureza, ele cuida dos animais, das nações, de cada pessoa. E isso é importantíssimo que nós saibamos para que nós possamos descansar em Deus e termos nele a fonte da nossa alegria. Ele cuida das ações humanas. A salvação pertence ao Senhor, exclama Jonas, o profeta Jonas. Então uma pessoa só pode ser salva se o Senhor também lhe conceder a salvação. E não há alegria maior do que a alegria da salvação. E precisamos entender também que Deus é o Deus de toda a glória. A glória de Deus é o tema da palavra de Deus. Ele é o Deus de toda a glória. A palavra glória significa esplendor, ou uma reputação de poder. Significa manifestação luminosa da sua pessoa. Então tudo o que ele faz é preservar e manifestar a sua glória. E é isso que diz a palavra, que diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36. E ele afirma de forma contundente assim, a minha glória não dou a nenhum outro. Na Isaías 48, 11. E a palavra de Deus está repleta das ordens, de ordens para que a gente louve a Deus. Ele ordena o louvor, porque esse é o objetivo principal de tudo que ele é e que ele faz. Todas as coisas vão glorificar a Deus, todas as coisas devem glorificar ao Senhor. Salmo 29. Primeiro versículo. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Salmo 29, 11. Então nós devemos sempre glorificar a Deus. Deus que nos criou e nos salvou para a sua glória. A nossa obrigação é viver também para a sua glória. É isso que significa viver para a glória de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus. É isso que diz 1 Coríntios. Vamos abrir lá. 1 Coríntios 10. O versículo 31. Assim, quer vocês comam,
bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você faz tudo para a glória de Deus? Viver para a glória de Deus é executar as tarefas que nos são propostas de forma plena, de forma verdadeira, sem mentira, não é? Sem pecado. Então eu vivo plenamente e faço todas as coisas para a glória de Deus, para glorificar ao Senhor. Desde as coisas mais simples e básicas, como comer e beber, até o meu trabalho, até a minha profissão, tudo deve glorificar ao Senhor. A minha vida familiar deve glorificar ao Senhor. Os meus relacionamentos interpessoais devem glorificar ao Senhor. A forma como eu estudo, se eu só estudo, não é? Sou um jovem que ainda não trabalho, mas graças a Deus e aos meus pais que trabalham, eu tenho a possibilidade de apenas estudar. Então eu devo estudar da melhor forma, porque é isso que eu faço, eu devo fazer para a glória de Deus. Não matar aula, não colar na prova, não fazer coisas erradas, mas fazer da melhor forma. Todas as coisas, no trabalho, em todas as coisas, nós devemos glorificar a Deus. Então, ele diz aqui, sendo Deus autoexistente, soberano e glorioso, ele é um ser feliz e alegre. Então, por causa da natureza de Deus, ser uma natureza infinita, ele se constitui numa fonte inesgotável de prazer e felicidade que não tem fim. Se nós andarmos com Deus e em Deus, não é? O lema da nossa igreja é: nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Quando nós buscamos a Deus e fazemos Deus tudo para a nossa vida, nós encontramos a plena felicidade. Quando Cristo é tudo em nós, nós encontramos a verdadeira alegria, paz, contentamento e felicidade. Porque nós não vamos nos frustrar com o mundo. Nós não vamos ter o peso que o mundo coloca sobre as nossas costas todos os dias. É buscar fazer a vontade de Deus todos os dias para glorificá-lo, andar conforme Deus deseja. E entender que isso é bom para Deus e isso que importa para a minha vida e para a sua, que é glorificar a Deus todos os dias, e fazendo isso eu encontro a verdadeira felicidade, não a frustração que o mundo coloca. Então, concluindo, o pecado trouxe a morte e a infelicidade para o homem. O homem se tornou então incapaz de experimentar por si mesmo a verdadeira alegria espiritual, porque nós estamos apartados de Deus, separados de Deus por causa do pecado. E a palavra de Deus, a Bíblia, fala que o homem está morto, né, nos seus delitos e pecados e totalmente impossibilitado de sentir algum prazer, como diz Efésios 2:1. Tem muitos crentes que perderam a alegria da salvação, que estão ali longe do Senhor. O contrário do hedonismo é a anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer, que é próprio daquelas pessoas que estão gravemente doentes pela depressão, que não encontram alegria nem força de viver em nenhum momento da sua vida. É preciso cuidar da saúde, mas além de cuidar da saúde de forma médica, é preciso cuidar da alma para encontrar a alegria verdadeira que só há em Cristo Jesus, só há na presença de Deus. Então o salmista, quando estava deprimido, ele reconhece, né? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? No Salmo 42:2. Ele estava longe do templo, da adoração a Deus. Estava passando por um grande problema na vida, por um grande peso sobre sua vida. Estar perante a face de Deus é ter a plenitude de alegria. Que você aprenda a buscar isso para a sua vida, não só hoje, não meditando só hoje, mas fazendo disso o ponto principal da sua vida.
glorificar a Deus. Faça disso e você verá que muitas coisas que você tem buscado, faça isso e você verá que muitas coisas que têm afligido o seu coração cairão por terra. Que você vai encontrar a fonte da felicidade. Agostinho dizia o seguinte: ó Deus, tu nos fizeste para ti mesmo, e não poderemos descansar até que descansemos em ti. Que você, através dessa lição, aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a se deleitar no Senhor. Aprenda a buscar a fonte da sua alegria e paz no Senhor e não no mundo, não nas pessoas que são falhas, mas no Deus que é perfeito e absoluto e no Deus que nos ama de todo o coração, que foi capaz de nos dar a Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer no nosso lugar e trazer vida abundante, redenção, perdão dos pecados e vida eterna para todos nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã na sua presença. Obrigado por este estudo que nós começamos neste dia. Esteja, ó Deus, derramando sobre nós a tua graça, o teu amor. Esteja, ó Deus, transformando os nossos corações para que entendamos de uma vez por todas que a verdadeira alegria das nossas vidas está em viver para o Senhor, está em buscar essa alegria no Senhor que é pleno, no Senhor que tem todo o amor verdadeiro, no Senhor que tem toda a alegria e paz que nós precisamos para essa vida, Pai. Abençoa o teu povo, Deus. Derrama da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. E até mais no nosso encontro do nosso culto. Não é? Compartilhe essa palavra, compartilhe esse estudo com seus amigos. Se você estiver vendo pelo YouTube, não é? Clica lá para dar um joinha, porque mais pessoas vão vendo. E isso é agora, nesse momento, as mensagens e os estudos, isso aí se torna uma forma de nós propagarmos o Evangelho do Senhor, de nós anunciarmos o Evangelho. Então, compartilhe aí no seu grupo de WhatsApp com seus familiares, compartilhe esse estudo aí. Se você vê-lo no Facebook, compartilhe, porque quanto mais os seus amigos verem esse compartilhamento, mais pessoas serão alcançadas. Vamos fazer dessa ferramenta, já que é assim que nós podemos nos reunir, vamos usar essa ferramenta para levarmos o Evangelho a todos aqueles que nós amamos, todos aqueles que são nossos amigos, todos aqueles que nós pudermos. Né? Então, faça isso, por Cristo em primeiro lugar e pela nossa igreja também. Que Deus te abençoe e até mais.